Viva está com o Hora da Verdade. O nosso convidado é Paulo Mota Pinto, líder parlamentar do PSD. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi eleito líder parlamentar com 92% dos votos. Foi uma escolha de Rui Rio, o atual líder do partido. Quando mudar o líder do PSD, vai colocar Paulo Mota Pinto o seu lugar à disposição como líder parlamentar? Muito obrigado, bom dia. Eu aqui agradeço o convite. O que eu tenho dito sobre isso e mantenho é que é prematura essa questão, ou seja, é demasiado cedo. Portanto, eu não lhe posso dar ainda uma resposta taxativa, clara. Eu reconheço que é necessária uma relação de confiança política entre a direção do partido e o grupo parlamentar, embora também seja necessária legitimidade, digamos, eletiva dos deputados. A direção do grupo foi eleita pelos deputados. Eu terei uma conversa com o líder assim que for eleito e constitui a sua direção política, quando ele iniciar funções, ou entretanto, entre a eleição e o início de funções, e veremos. Portanto, eu não lhe posso dizer mais nada hoje. Depende da apreciação do que acontecer até lá, depende de um conjunto de fatores. Não tenho uma decisão tomada sobre isso. O que lhe posso dizer é que é evidente que é necessária uma relação de confiança política no PSD entre o grupo parlamentar e a direção, mas também é necessário que haja confiança dos deputados portanto, legitimidade. É isso que lhe posso dizer neste momento. O resto, a meu ver, a questão é prematura. Está à espera de pressões no sentido de se demitir quando o novo líder do PSD for eleito? Não, estou à espera de que haja, pela minha parte, farei tudo para que haja uma perfeita articulação. Portanto, eu nunca espero pressões, até porque não sou pressionável. Portanto, ou seja, não é uma coisa que eu normalmente não cedo, produz o efeito contrário. Mas, enfim, pressões, nem percebo bem a que é que se referia, Sofia. Não sei se era pressões públicas ou... Enfim, espero uma perfeita articulação. Espero que haja comunicação, que seja quem for que seja eleito, pela parte da direção do grupo parlamentar. Pela minha parte, terá coordenação e articulação melhor que conseguir, que seja capaz. Quando aceitou propor-se a este cargo, estava à espera que fosse de curta duração ou acredita mesmo que vai cumprir os 2 anos de mandato? Eu candidatei-me para um mandato de 2 anos, neste caso até um bocadinho mais de 2 anos, porque a legislatura, as 2 sessões legislativas acabam só em setembro de 2023. E, portanto, esse é o mandato que eu recebi dos deputados. Agora, enfim, não posso estar a antecipar nada mais. Tudo o resto é prematuro, como digo. Vê-se a trabalhar e a fazer parte da direção, qualquer que seja o candidato ganhador para a liderança do partido? A direção do grupo parlamentar não é a direção do líder ou da liderança do partido A, B ou C. O grupo parlamentar é o grupo parlamentar do PSD. E vejo estas funções como um serviço que presta ao partido e, portanto, também diretamente ao país. E, nesse sentido, estou obrigado a trabalhar com a liderança partidária que estiver. E farei o meu melhor para isso. Já pensou vir algum dia a ser candidato à liderança do PSD? Como é que vê-se nesse papel? Não é algo que esteja nos meus planos. Agora? Não está nos meus planos, enfim, nem é um pensamento que eu tenha, digamos, acarinhado ou que tenha alimentado. Portanto, isso não é algo que esteja nos meus planos, eu não posso dizer agora. Enfim, nada mais. Não quero agora estar aqui a dizer aquelas coisas que muitas vezes os políticos dizem que o futuro a Deus pertence, nunca digo nunca, etc. Isso são coisas que... O que eu lhe posso dizer é isto, não é um pensamento que eu tenha acarinhado, que eu tenha alimentado ou que eu tenha querido, digamos, aprofundar. E não está nos meus planos. Agora, mas pode vir a estar mais tarde. Eu vou cair no lugar comum do PSD? Nunca digas nunca, vou cair nesse tipo de coisas, é isso que lhe posso dizer, mas porque essa é a realidade, ou seja, eu não alimento esse projeto pessoalmente, e aliás acho que penso que isso é sabido, talvez por realmente esta decisão que tomei de candidatar à Assembleia da República e depois de aceitar estas funções também de candidatar à liderança parlamentar, implica alguma mudança nisso, mas eu tenho tenho em certa medida ainda uma vida profissional muito intensa, não é? E, portanto, de alguma forma, talvez por isso eu nunca me vi a fazer como caminho necessário, como o projeto que tinha de percorrer, digamos, uma carreira partidária ou política partidária e que me levasse a um projeto desse tipo.
Portanto, é um pensamento que eu nunca aprofundei, estou a ser totalmente sincero. Enfim, se no futuro essa oportunidade existir, será que venho a pensar nisso? Não lhe posso dizer nada mais. Isso é também prematuro, digamos assim. Atualmente faz parte da direção do PSD, da direção de Rui Rio. Que reformas internas é que o próximo líder do PSD deve fazer dentro do PSD para afirmar o PSD como um partido da oposição? Olha, eu faço parte da direção, de certa forma, numa perspectiva alargada, numa direção alargada, porque eu não tenho nenhum cargo político executivo nesta direção. Eu sou presidente do Congresso, que é, aliás, o Congresso do partido e não também desta ou daquela direção necessariamente. Fui eleito numa lista, realmente, até com uma votação grande lá no último Congresso, mas não faço parte da Comissão Permanente ou da Comissão Política Nacional, não faço parte dessa direção executiva, queria dizer isso. Depois, posso dizer antes de mais que espero, coisas que eu espero que a direção mantenha, e até talvez aprofunde. A criação, por exemplo, de uma estrutura como o SEN e a sua manutenção, que é uma estrutura que pode ter um papel fundamental na ligação à sociedade civil. O PSD, como outros partidos, não é só um problema do PSD, tem um problema de atração dos melhores, das pessoas que têm mais protagonismo nas suas vidas académicas, profissionais, económicas, empresariais, para a vida política. E muitas vezes as pessoas não vêm para se dedicar exclusivamente, mas podem dar algum contributo. E estruturas como o Conselho Estratégico Nacional servem para isso, servem para que o partido não fique só na mão do aparelho. Não tem nada contra o aparelho, é importante, muito importante até, mas os partidos não devem centrar-se e rodar só à volta disso. Portanto, essa ideia de abertura à sociedade civil, chamar essas pessoas, ter essa capacidade de atração através da dinamização desta estrutura, é um aspecto importante. Preferia esse modelo, então, ao de um governo sombra? O governo sombra é uma opção política que não é incompatível com esse modelo. Não penso que seja incompatível, são coisas que são perfeitamente conciliáveis. Tem prós e contras. O principal contra que se costuma apontar é, no fundo, que a escolha de pessoas, quando se está na oposição, descontenta sempre quem não é escolhido, e é uma escolha que não é indispensável. Mas também tem a vantagem de clareza, de clarificar: estas serão as minhas escolhas, estas serão as minhas opções, irei por aqui. Portanto, eu penso que cada candidato a líder e cada presidente do partido, em cada momento, deve ponderar, fazer esta ponderação. Eu não vou dizer a minha opinião sobre isso. Não tem sido, nos últimos anos, a opção dos líderes do PSD na oposição. Mas, se calhar, pode inovar-se nessa área, não é nada que eu exclua. Depois há outras reformas internas em que podemos pensar, que envolvem a revisão estatutária. Por exemplo, tem sido muito discutida a questão de saber qual deve ser o universo eleitoral dos órgãos do partido. Isto é, se deve ser só os militantes ou se deve haver, por exemplo, diretas abertas, como aconteceu já no PSD. Eu acho que se justifica uma discussão no partido sobre isso. A forma de organização do partido, se deve acentuar-se a organização temática ou só territorial. Está aqui um conjunto de questões. Portanto, o relacionamento entre os titulares de estruturas do aparelho e os cargos políticos que são ocupados, que são eleitos, indicados pelo partido. Há aqui uma série de coisas que convém afinar, mas a linha geral deve ser esta: abertura à sociedade civil e, portanto, contra o centramento ou o fechamento do partido nas suas estruturas. Em relação a iniciativas legislativas, quais é que são neste momento prioritárias para o PSD? Há, por exemplo, é aberto a lei eleitoral, temos o caso do voto da imigração, que causou tanta polémica. Essa, por exemplo, pode ser uma das prioridades do PSD a breve trecho? O PSD já apresentou algumas iniciativas no início desta sessão legislativa, na área de compras públicas, do ambiente, na área da questão da racionalidade, a reforma da lei dos partidos, de financiamento dos partidos políticos e das campanhas. Temos alguns outros prontos, como nós temos um projeto de revisão da lei eleitoral para a Assembleia da República, pronto. Enfim, não sei se nesta fase de transição de lideranças é o melhor momento para o apresentar. É uma questão que o grupo parlamentar e a direção têm de ponderar. Talvez até com algumas afinações, porque poderá haver algum outro ponto em que parece ser retocado, mas houve um trabalho com todos os cálculos, com a projeção dos resultados a que aquele modelo levaria, que não são resultados que afastassem os partidos pequenos, mas que preservam a proporcionalidade e aumentam a ligação entre os eleitos e os eleitores, porque reduzem
o tamanho dos círculos eleitorais. Essa é uma área em que nós estamos a ponderar se apresentaremos. Outra área é um projeto que está verdadeiramente pronto mesmo, é só entregar, é a revisão constitucional. Certo. Já está, será apresentada nos mesmos moldes em que o Dr. Rui Rio apresentou na anterior legislatura? Talvez possa haver um ou outro ajustamento, há questões que foram mais discutidas, mas a linha geral deve ser essa, e eu penso que há aí uma decisão a tomar, também pelo grupo parlamentar e pela direção, proximamente, até porque isso... Ainda depois, nesta sessão legislativa? Eu penso que deveria ser nesta sessão legislativa. A revisão constitucional é uma bandeira do PSD há muitos anos, em várias áreas, e continua a ser, e provavelmente, eu não quero estar aqui a antecipar, mas provavelmente, embora isso possa não ser a primeira prioridade política, mas provavelmente os futuros líderes do partido, ou o futuro líder, acho que é provável que ele não queira pôr pura e simplesmente de parte a ideia de revisão constitucional, talvez alterar num ou noutro aspecto, mas depois pode-se alterar na especialidade, mesmo que se dê já o pontapé de saída. Dos pontos da revisão constitucional apresentada pelo Dr. Rui Rio era a lei da emergência sanitária. Julga que esse é um dos pontos que é preciso, de facto, começar a discutir. No outro dia, o líder parlamentar do PS não tinha muita pressa em que se apresentasse uma lei desse tipo. O PS nunca tem pressa em reformas, em reformar, isso sabemos. Portanto, é um partido muito conservador, tudo o que seja, gosta de ocupar o poder estadual, o poder público, para, no fundo, fingindo que está a reformar alguma coisa, mas para tudo ficar na mesma, gerir não é isso. Qualquer gestor de uma empresa privada sabe que gerir não é isso. Então, portanto, isso não me surpreende. E aí há uma atitude, digamos, bastante diferente do PSD, que é um partido concebivelmente reformista, não é? Mas nesse aspecto, por acaso, no aspecto da emergência sanitária, eu penso que haverá provavelmente acordo e convergência entre o PS e o PSD, porque eles, a primeira reação que tiveram na altura ao projeto que apresentámos foi no sentido de que nessas áreas relacionadas com os ensinamentos que se podem retirar da pandemia, haveria provavelmente acordo. O que eles não quererão, possivelmente, é uma revisão mais alargada. E esse ponto está contemplado. E uma questão também de timing, provavelmente, que era isso exatamente que o Dr. Eurico Bernardo Dias dizia, que era preciso amadurecer. Bem, o timing, isso está definido na Constituição e no regimento da Assembleia. Quando um partido apresentar um projeto, há 30 dias para outros apresentarem também, a não ser que aquele processo se feche. Não é? A nossa ideia, nós queremos usar a revisão constitucional não como arma política ou discurso político, mas para se fazer realmente. Portanto, achamos importante que haja uma convergência com o PS, também de timings, convergência mínima, digamos assim. Não necessariamente em tudo, em todas as propostas. Claro que pode acontecer, se nós não avançamos, que haja depois algum outro pequeno partido que usa isso como bandeira, como arma de arremesso político e que queira ele abrir o processo. Eu acho que nós também não temos... Exatamente. Já tivemos muito tempo para amadurecer, a meu ver. Da nossa parte, a ideia está madura. Acho que agora é a altura de discutir e também na discussão se amadurece, digamos assim. Portanto, a minha tendência seria para dar o passo. Há 25 anos que não há uma revisão geral da Constituição. A revisão de 2004 foi muito pontual. A última revisão geral foi de 97. E desde 97 até agora o mundo mudou muito. E a Constituição também deve adaptar-se. Não é? Portanto, eu penso que seria adequado começar agora esses trabalhos. Não é? Até para estarem prontos, não sei se numa sessão legislativa, se em duas, portanto, logo se veria. Talvez se fosse uma forma boa de comemorar os 50 anos de 25 de Abril. Em relação à despenalização da eutanásia, acha possível legislar ainda nesta sessão legislativa, até setembro, como deseja o PS, ou é melhor esperar? O PSD não tem nenhum projeto para apresentar nessa área, mas evidentemente, reagirá à apresentação de projetos de outras... Nós pensamos que não é, digamos, uma prioridade, uma urgência. Pensamos que os portugueses estão mais preocupados, a generalidade dos portugueses está mais preocupada com outros assuntos, não é? Embora, se essa questão for suscitada, eu penso que a orientação do partido será, como tem sido, evidentemente, a de dar liberdade de voto aos seus deputados. Essa é uma questão transversal que atravessa os diversos grupos parlamentares. Há opções aqui fundamentais sobre a vida e a morte, que não têm necessariamente a ver com a ideologia ou com separações como a que separa o PS e o PSD, ou até outros partidos. Não é? Isso é o que eu penso sobre a posição que o PSD tomará. A meu ver, não é uma urgência, não é uma prioridade. Penso que os portugueses têm outras
digamos, a grande maioria dos portugueses tem outras preocupações neste momento. Em relação à regulação das ordens profissionais, o PS dará prioridade a essa questão. O PSD foi algo crítico das propostas do PS. Como é que agora vão tentar conciliar ou vão manter, se o PS apresentar a mesma proposta, vão manter as mesmas críticas? Bem, neste momento, enfim, é preciso ver se trata de leis para cuja aprovação é apenas necessária a maioria absoluta ou é necessário o acordo do PSD. O PSD não deixará de tomar posição, mas se bastar, o PS tem maioria absoluta e, portanto, pode decidir lá dessas matérias, não é? E quem tem esse poder também tem de ter a responsabilidade de assumir as suas decisões e as suas opções, não pode querer transferi-las para a oposição. Nós somos favoráveis à regulação das ordens profissionais, temos uma posição de princípio, digamos, anticorporativa, e pensamos que o Estado deve exercer esse poder de regulação e de fiscalização de forma próxima e de forma efetiva, porque delega poderes públicos importantes nessas ordens, de acesso à profissão, etc., exercício de poder disciplinar. Eu não vou entrar agora no pormenor dos regimes. O que quero dizer com isto é que nós não estamos fechados à ideia de uma alteração à lei, de uma proposta que possamos aprovar, de alteração às leis das ordens profissionais. Temos de ver depois em concreto em que é que isso se traduz, não é? Também não nos parece bem que essa proposta venha a reboque de problemas específicos concretos que se verificam na ordem A, B ou C, para responder a isso. Pensamos que é preciso uma perspectiva mais ampla, não é? Na ordem dos advogados, por exemplo? Por exemplo, nós achamos que, enfim, acho que deve haver uma perspectiva mais ampla, embora realmente a forma de exercício dos poderes pelas ordens, verificado ao longo do tempo, designadamente um certo fechamento do acesso à profissão, pode ser um problema para o Estado. Eu penso que o Estado pode rever a medida em que delega e como exerce esse poder, se verifica que as ordens têm uma tendência para fechar o acesso à profissão. Isso não é algo positivo. O Presidente da Assembleia da República, o professor Augusto Santos Silva, tem pedido, quer à Iniciativa Liberal, quer ao Chega, que ambas as bancadas apresentem de novo um candidato à vice-presidência do Parlamento, por razões até de funcionamento, não é? Acha que os deputados do PSD desta vez poderiam votar massivamente num candidato da Iniciativa Liberal? Eu não sei quem é que não votou. Aliás, verifico que ele teve mais votos do que todos os votos do PSD, mas não teve mais votos do que todos os votos do PS. Portanto, a única conclusão numérica que eu tiro é que houve alguns deputados do PS que não votaram. Não sei se houve deputados do PSD que não votaram. É o que eu posso dizer, porque ele teve menos do que 120 votos, não é? Mas não teve menos de 77, ou 70, que são os deputados do PSD. Não sei quem é que não votou, e, portanto, nós não fazemos apelos desse tipo. É um direito da Iniciativa Liberal e do Chega apresentar em qualquer momento. Não fazemos apelos desse tipo, não queremos estar a condicioná-los. Sobre o resultado, é evidente que quer a Iniciativa Liberal, no caso concreto, que foi aquele que mais proximamente motivou esse tipo de apelo, penso, do Presidente da Assembleia, tem o direito de reapresentar. Mas eu queria notar o seguinte: penso que não há na história do Parlamento memória de líderes partidários, presidentes de partidos, serem vice-presidentes da Assembleia. Isso é uma opção da Iniciativa Liberal, se quer apresentar de novo o presidente do partido ou o líder partidário. Há razões para isso. Há razões tanto do lado da mesa da Assembleia como do lado do partido. Enfim, nós sabemos que nunca o Dr. Paulo Portas, ou o Jerónimo de Sousa, ou o Francisco Louçã, ou outras pessoas foram membros da mesa da Assembleia. Foram vice-presidentes do Parlamento. Isso tem a ver com o facto da mesa ser um órgão imparcial, não é? Que deve gerir os trabalhos partidários e, portanto, isso coaduna de certa forma mal com a função de presidente partidário. E até, de certa forma, limita um pouco a função do próprio presidente do partido. Mas é uma opção da Iniciativa Liberal. O ideal era que fosse não o presidente do partido. Se eles não têm mais ninguém, eles verão. Mas eu não me pronuncio sobre essa matéria, é um direito que eles têm. Limito-me a verificar isto. Isto é um dado histórico, não é? O que eu referi. Saber quais foram as determinantes do voto. Não sei, o voto foi secreto. A única conclusão que é possível tirar aritmeticamente é esta que eu tirei.
Mas houve notícia de que os deputados do PSD, como que num ato de vingança por alegadas combinatas com o Partido Socialista sobre os lugares no hemiciclo, que terão tido um sentido de voto que, obviamente, resultou na não eleição de Coutinho de Figueiredo. Isso tem a ver com o conceito de notícia. Eu diria especulação. Houve especulação. A notícia, para mim, é algo factual, ou seja, é uma informação sobre um facto, não é? Isso foi uma especulação. Houve especulação de que, possivelmente, alguns deputados do PSD teriam feito isso. Eu já lhe dei uma outra razão, que é uma razão institucional, que, aliás, olhando até para a história do Parlamento, poderia suscitar dúvidas sobre o candidato em causa, que era a primeira vez que um presidente de um partido, líder partidário, se apresentava como candidato a vice-presidente. Saber se houve outras questões que têm a ver com os lugares, a vingança, o voto é secreto. Eu não consigo determinar quem votou, muito menos por que razões votou. A única coisa que eu consigo saber é que teve menos votos do que o PS tem. Teve mais votos do que os deputados do PSD. E em relação a um candidato do Chega, há condições, acha que há condições para um novo nome ser eleito? A votação no candidato do Chega, provavelmente por causa das propostas, do conteúdo das propostas que esse partido tem defendido, foi tão baixa que, sinceramente, me parece difícil, enfim, em termos de, digamos, perspectivas de eleição, parece-me difícil que tenha sucesso, porque, enfim, quando se teve só 30 e poucos votos, ou 35, 37 votos, isso não tem a ver com nenhuma discriminação, nem com exclusão, pessoalmente, da pessoa A, B ou C, ou por qualquer razão, até um pouco absurda, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma reação contra propostas desse partido que nós sabemos que são propostas contrárias à dignidade da pessoa humana. Os partidos que defendem esse legado, que está logo no artigo 1º da Constituição, rejeitam o discurso de culpabilização coletiva de grupos étnicos, de xenofobia, de exploração de temas como a pena de morte, a prisão perpétua, criminalidade, para demagogicamente obter votos, rejeitam a instrumentalização das forças de segurança e militares para tentar obter votos. É um tipo de discurso que, digamos, a grande maioria das forças políticas e dos portugueses rejeita, a meu ver. E isso é que determinou essa votação. Não foi nada, não tem nada a ver até com a exclusão daquele partido ou daquelas pessoas. Se elas defendessem outros pontos de vista, provavelmente poderiam ter conseguido uma candidatura com sucesso. Compete-lhes saber se reapresentam. A propósito do Partido Chega, em janeiro, antes das legislativas, o Soutor disse aqui na Renascença que o PSD podia ter um governo minoritário viabilizado pelo Partido Chega, sem que isso tivesse um preço político para o PSD. Mantém essa posição? Continua a achar que uma aproximação ao Chega não tem custos políticos para o PSD? Uma coisa é um preço, outra coisa é um custo. Portanto, o preço é algo que é acordado e que se paga, digamos assim. O PSD nunca pagaria nenhum preço em troca disso. E foi o que eu quis dizer e mantenho essa afirmação. Saber se isso tem custos políticos? Eu acho que pode ter, claro. Aliás, de certa forma, o resultado eleitoral também mostra isso. Portanto, a ideia de que o PSD só conseguiria chegar ao poder viabilizado pelo Chega é algo que terá dissuadido ou terá levado votantes do PCP e do Bloco a votar no Partido Socialista, penso eu. Custos políticos têm nesse sentido. Agora, um preço no sentido de que o PSD teria de ceder às propostas, ao ideário, aos conteúdos políticos veiculados por esse partido, não. Isso parece-me evidente. O Chega não teria alternativa a viabilizar um governo alternativo ao Partido Socialista. Foi isso que eu quis dizer. Foi o que aconteceu nos Açores. Eles aproximaram-se das posições do PSD. O PSD não fez nada que não tivesse no seu programa, que não estivesse já no seu programa. Portanto, mantenha essa afirmação. Portanto, pelo que percebi das suas palavras, na sua opinião, a estratégia do PSD nas legislativas falhou ao não clarificar totalmente qual seria a posição que teria em relação ao Chega. A estratégia do PSD nas legislativas de posicionamento político do partido ao centro, a meu ver, foi correta. Há aspectos do discurso político que deviam ter sido mais clarificadores. Se quiser dizer que foi um falhanço,
muito bem. A falta de clareza sobre esta aproximação ao Chega. Esse foi um deles. Eu penso que esta distinção, eu reconheço que pode ser uma distinção um pouco subtil, estas subtilezas na política não são fáceis de passar, mas uma coisa é acordar numa viabilização, pagar um preço político, isto é, nós faremos isto que vocês querem e, portanto, vocês damos o apoio. Isso é algo que o PSD sempre excluiu. A percepção de que o governo do PSD teria de ser viabilizado pelo Chega, uma percepção objetiva, independente do que nós disséssemos, essa percepção resultava dos dados numéricos das sondagens. Era difícil também de contrariar. Mas admito que nós talvez pudéssemos ter sido mais claros em afirmar, por exemplo, em afirmar claramente que sim, há linhas vermelhas. Há linhas vermelhas. Claro que há linhas vermelhas. Há linhas vermelhas em tudo o que tem a ver com a dignidade da pessoa humana, com propostas inaceitáveis xenófobas, aquelas que eu referi há pouco. Claro que há linhas vermelhas. Elas não têm a ver com excluir pessoas, nem com partidos, mas com propostas, com conteúdos. E isso há linhas vermelhas. O PSD tem essas linhas vermelhas. E nunca aceitaria nada, nem aceitará nada que as possa violar. Essa sua posição da direção do PSD e que aqui, enfim, também refletiu, de não colocar uma linha vermelha ou um cordão sanitário ao Chega, é totalmente contrária à posição de um dos candidatos à liderança do PSD, por exemplo, e por isso é que eu lhe pergunto se se veria a trabalhar com essa direção, caso não é Jorge Moreira Silva fosse eleito. Não é tão contrário como está a dizer, porque uma coisa, vamos lá ver, eu sou sempre contrário a excluir pessoas ou grupos de pessoas em si mesmos, mas não sou nada contrário a excluir ideias, propostas e pessoas enquanto defendem essas propostas. Não sei se me estou a fazer entender. É por isso que o candidato do Chega a vice-presidente do Parlamento não foi eleito. Eu acho que há aqui uma base comum bastante próxima também desse discurso. Porque com certeza que o candidato que referiu não quer excluir as pessoas em si mesmas, ou o partido em si mesmo, que se mudar de discurso, se deixar de defender aquelas propostas, se aproximar. É a interpretação que eu faço. Portanto, penso que há mais de comum, mesmo com essa posição, do que se pode dizer. Admito que haja uma necessidade política de afirmar, admito, isso é uma questão agora de tática e de estratégia política, e, enfim, eu estou disponível para aceitar esse tipo de posicionamento tático do PSD. Ainda a nível de Parlamento, o modelo dos debates quinzenais vai ser repensado, já houve abertura para isso. Qual é que é o melhor modelo, a seu ver? Um debate mensal com o Primeiro-Ministro? A experiência mostrou que a abolição dos debates quinzenais, por vários fatores, foi mal recebida na opinião pública, na opinião publicada, e que se sente uma falta, portanto, a necessidade de regresso a um debate com uma periodicidade maior. Saber se deve regressar já a debates todos os 15 dias ou a debates com uma periodicidade maior, mensais, é uma questão aberta. A minha opção pessoal seria para já instituir debates mensais. Também porque a periodicidade quinzenal é algo que perturba o trabalho do governo, também pode até também, no fundo, dar margem a uma espécie de política espetáculo que é pouco esclarecedor. Já ando há uns anos nisto e poucas vezes, acho que quase nunca vi um Primeiro-Ministro perder um debate quinzenal. Portanto, aquilo são sempre momentos de afirmação, dado o modelo dos debates, os tempos que tem. Portanto, se nós queremos realmente debates esclarecedores, talvez devêssemos espaçá-los um bocadinho mais, serem debates mensais e ver o modelo, então, um modelo realmente esclarecedor. Isso seria um primeiro passo e depois, de acordo com a experiência, podíamos regressar aos debates quinzenais ou manter debates mensais. Em relação ao orçamento do Estado, à proposta do orçamento do Estado, que é discutida esta semana e votada na generalidade, gostava de saber qual é que é, para o PSD, vai apresentar alterações, imagino, que prioridade e em que áreas é que vão dar, que a bancada parlamentar vai dar prioridade? Globalmente, o orçamento do Estado é um mau orçamento. É basicamente o mesmo orçamento. Já sabemos que vai votar contra a bancada? É basicamente o mesmo orçamento que o Dr. António Costa mostrou no fim do debate com o Dr. Rui Rio, e que foi chumbado, com o mundo que mudou entretanto, uma guerra, alterações dos preços dos combustíveis, dos cereais, etc., e mais 4, 5% de inflação, digamos, adicionalmente. Portanto, sem que isso esteja refletido depois
nas dotações orçamentais e por exemplo, no aumento dos salários, etc. Portanto, é um mau orçamento globalmente. Nós vamos apresentar propostas em algumas áreas. Pode adiantar algumas? Bem, há áreas financeiras e há outras áreas mais temáticas importantes. Por exemplo, nós com certeza que apresentaremos alguma proposta relativa à atualização dos escalões, ou relativa de IRS. Ou englobamento, à questão do englobamento das mais-valias, ou questões relativas, enfim, talvez eventualmente, podemos fazer, com certeza que na área financeira teremos um conjunto de propostas que estamos a preparar nessas áreas. Depois, com certeza também apresentaremos propostas na área da defesa. Nós, aliás, pensamos que é fundamental corresponder, não é só por ser o apelo do Presidente da República, porque é uma necessidade nacional e até internacional, não é? Apresentar um orçamento que tem a mesma dotação, ou tem uma diferença de 800 mil euros, até para menos, do que o orçamento anterior, ou uma ligeira diferença, é algo que nos parece incompreensível. É talvez o exemplo mais claro de como o Dr. António Costa e quem fez este orçamento não considerou a evolução do mundo desde outubro de 2021. Como é que é possível apresentar um orçamento com a mesma dotação para a defesa? Quando nós vimos, ainda na semana passada vimos, ou há 2 semanas, as tropas portuguesas a terem de fretar aviões privados para irem para a Roménia. Quando vemos notícias de que levaram todas as munições que tinham para certo tipo de armas e não há mais. É claro que nós temos de reforçar o orçamento da defesa. E aí vamos fazer propostas. Já temos um conjunto, algumas até anunciadas, até no público, hoje na capa do público vêm algumas propostas e na notícia sobre essa matéria. Portanto, há áreas onde vamos apresentar propostas. Nós falamos sempre dentro de uma perspectiva de responsabilidade financeira, isto é, não apresentaremos propostas de redução de receita e aumento de despesa, digamos, desmesurado e sem explicarmos onde iremos buscar as contrapartidas ou compensações. Estamos a fazer esse trabalho. Algo que dê margem, por exemplo, para aumento de salários? Quanto ao aumento de salários, o problema, a pergunta deve, em primeiro lugar, ser dirigida ao Dr. António Costa, porque ele prometeu a subida do salário médio e até prometeu a subida do salário mínimo para 2026 até 900 euros. Não é? Pelo menos. Pronto, pelo menos. Claro, nós já sabemos que com as perspectivas de inflação que há, 900 euros nessa altura provavelmente vão ter de ser 1000 e tal euros. O que ele deve agora responder é se aumentará para 1000 e tal euros. Ou se, no fundo, está a referir-se apenas ao valor nominal, mas com a inflação muito menor em termos reais, está a assumir que engana os portugueses com uma espécie de ilusão monetária. A nossa perspectiva era diferente. Nós subiríamos, e propusemos que se deve subir, o valor da inflação mais os ganhos de produtividade. Essa promessa que nós fizemos não é derrogada, não é alterada por causa da inflação ter subido. Claro, nós não queremos alimentar a espiral inflacionista, mas temos de ver como é que a conseguimos mitigar. Pensamos que há mecanismos para assegurar que as pessoas não perdem poder de compra. Por exemplo, se a execução orçamental correr melhor do que correu, do que está previsto, como tem sempre corrido nos últimos anos, por exemplo, o Estado comprometesse a devolver, aumentar então, a posteriori, aquilo que recebeu a mais. Porque senão nós temos o Estado a receber a mais num ano em que afinal as pessoas receberam menos, a enriquecer-se com a inflação à custa da perda de poder de compra dos cidadãos. Isso nós não queremos. Há mecanismos para, evitando a espiral inflacionista, através do aumento dos salários, assegurar que as pessoas não perdem poder de compra, mas não os vemos no orçamento. Está assim terminado este Hora da Verdade. O nosso convidado foi Paulo Mota Pinto, o líder parlamentar do PSD. Até à próxima semana.